Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você já resolveu os simulados na sua preparação? Se lembra da última vez que resolveu? Bom, deu para perceber que o tema do vídeo de hoje é sobre simulados e vou falar aqui sobre a importância deles na sua preparação. Vou listar aqui 4 vantagens deles. Eles, ao lado da resolução de questões, são uma forma de você recuperar informações, recuperar aquilo que você estudou. Ele desenvolve nossa memória de médio e longo prazos, que é aquela memória necessária para termos um dia da prova, ou seja, que nós consigamos lembrar daquilo que estudamos no dia da prova. E vou dizer uma coisa para vocês, os simulados não precisam ser somente de questões inéditas, vocês podem resolver uma prova anterior similar à que você está se preparando. O importante é você resolvê-los. E, com perdão da redundância, você vai simular um ambiente de prova. Você deve imprimir o simulado, cronometrar o tempo e estar diante do simulado somente você com sua caneta para assinalar as alternativas. Sem mais delongas, vamos logo falar sobre as 4 vantagens dos simulados para concurso. A primeira vantagem do simulado é conhecer o estilo da banca examinadora. Gente, quando a gente resolve questões, a gente tem uma noção do estilo de determinada banca. Mas nós não temos noção do conjunto completo daquela banca. É diferente você resolver questões avulsas de direito constitucional do que você resolvendo 10 questões de constitucional numa prova. Eu lembro que eu fiz um concurso aqui no Ceará, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi organizado pela FCC. E lá, dentre as disciplinas cobradas, caía contabilidade. E eu fui ver as últimas provas organizadas pela FCC e notei um padrão. Era sempre cobrava 10 questões de contabilidade geral e tinha ali uma questão sobre ativo, uma questão sobre balanço patrimonial, uma questão sobre patrimônio líquido. Eram as 10 questões sobre praticamente os mesmos 10 assuntos. Fui para a prova do TCE e me deparei novamente com 10 questões e praticamente as 10 questões versavam sobre os padrões das provas anteriores. Tanto é que eu acertei só 9 de 10. Logicamente, gente, que o assunto, o tópico é o mesmo. Os dados ficam variando, mas você já vai para a prova preparado. Você já sabe, já vai para a prova sabendo o que você vai encontrar. Outro exemplo, prova de português. Sabemos como o estilo é diferente entre as provas da FGV, FCC e CESP. Tá? São diferentes, os alunos normalmente acham mais difícil a FGV, depois a FCC e CESP. Mais uma vez, é uma coisa peculiar, tá? Varia de aluno para aluno, mas eles seguem um padrão. As provas da FGV seguem o mesmo padrão. Tantos textos, tantas questões de interpretação de texto, tantas questões de concordância. E o mesmo eu posso dizer da CESP e da FCC. Então, você resolvendo simulado, você vai ter conhecimento do estilo da banca examinadora e quando chegar o dia da prova real, nada do que está ali será novidade. Vamos para a segunda dica, que é o controle de prova e a definição de estratégias. Gente, é o seguinte, você resolvendo simulados, você praticando, você vai conseguir melhorar o seu tempo de prova. Normalmente as provas têm ali 60 questões e reservam um tempo de 4 horas. Você tem que descontar desse tempo 30 minutos para passar as suas respostas para a folha de resposta, sobrando 3 horas e meia. Se você dividir essas 3 horas e meia por 60 questões, vai dar mais ou menos 3 minutos e meio por questões. Se sua prova tiver 70 questões, dá menos que isso, dá 3 minutos por questão. E isso é um fator que vai contra o candidato porque as provas estão com textos mais longos e com enunciados mais longos. Se você não praticar, você vai perder muito tempo no dia da sua prova real com besteiras. Então, os simulados, a prática frequente de simulados vai fazer você melhorar o seu controle de tempo de prova. Tudo bem? Além disso, você vai ter condições de definir a melhor estratégia a ser seguida no dia da prova real. Eu vou começar a prova por português, vou deixar o português para o final, eu vou priorizar as questões das disciplinas que eu tenho mais facilidade ou as que eu tenho mais dificuldade. Depende de você. Cada pessoa tem seu estilo, mas você só vai poder identificar o seu se você treinar, se você testar. Ah, é melhor começar com as questões que eu tenho mais facilidade para me dar mais motivação, deixar português ali para o meio da prova e tudo mais. Vai depender de você, mas como eu disse, você só sabe se você testar. O pior dos mundos é você estar no dia da prova, receber
o caderno de questões, o caderno de provas e parecer uma batata quente. Você não saber por onde começar e tudo mais, aí você já perde tempo pensando em como vai ser a sua estratégia. Você deve chegar no dia da prova e isso ser algo totalmente natural. Beleza? Vamos para a dica 3, que por meio do simulado você vai identificar os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Gente, você vai resolver o simulado e você vai conferir o seu gabarito. Aí você vai estar lá conferindo o seu gabarito de direito constitucional e viu que de 10 questões você acertou 8. E muita gente para aí faz uma análise isolada e pensa, 8 de 10, 80% eu estou bem em constitucional. Só que é uma análise muito pobre, essa análise, porque ela não considera como as outras pessoas foram naquela prova. Nós nunca podemos esquecer que para você ser aprovado, você precisa ser melhor que seus concorrentes. Então, você tem que sempre fazer uma análise comparativa de como você foi frente aos demais concorrentes. Nesse exemplo, 8 de 10 é bom? Não será bom se a média dos seus concorrentes tiver acertado 9 de 10. Ou até mesmo as 10, ter gabaritado a prova. Aí, nesse caso, vai indicar que você deve reforçar direito constitucional porque você está acertando menos que os concorrentes. Vamos dar outro exemplo, em sentido oposto. Acertar 5 de administrativos, 5 de 10, é um mau resultado? Mais uma vez, depende de como foram os seus demais concorrentes. Se eles estiverem acertando ali 3 e 4, você foi melhor que eles. Tá? Então, nesse caso, a gente vai poder diminuir um pouco a carga horária de direito administrativo para o quê? Para reforçar direito constitucional. Ou seja, temos que fazer essa análise comparada para ver aquilo que a gente está pior para reforçar e aquilo que a gente está melhor que a gente pode diminuir um pouco a carga horária para reforçar aquilo que você está sentindo dificuldade. Não pode ser um achismo seu aquilo que você está forte e o que está fraco. Precisa ser verificado por meio de simulados. Recomendamos você fazer um simulado por mês. Você faz o simulado e atualiza sua preparação, seu horário de estudos para reforçar aquilo que está pior. Tudo bem? Essa foi a dica 3 e vamos para a dica 4, que é o fator motivacional. Gente, você resolvendo simulados e você seguindo uma rotina correta de estudos, organizada de estudos, priorizando o reforço das suas deficiências e tudo mais, você vai notar como você vai melhorar no simulado, seu desempenho vai melhorar. E essa evolução vai traduzir positivamente nos estudos. Você vai se sentir mais disciplinado, mais focado, você vai conseguir seguir na rotina de uma forma mais organizada e efetiva. Essas foram 4 vantagens que eu trouxe aqui sobre a utilização dos simulados na sua preparação. Vou colocar na descrição desse vídeo um link para você baixar simulados de inúmeras carreiras e comparar como você está em cada uma das disciplinas frente aos demais candidatos. Aí você vai ver, eu estudo para a Defensoria Pública, vou resolver o simulado da Defensoria Pública e vou ver como eu estou em cada uma das matérias de acordo com os meus concorrentes. Gostaram do vídeo? Se gostaram, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para sempre ficar atualizado das dicas valiosas que eu trago aqui no canal. Beleza? Por hoje é só, te vejo na próxima. Um abraço, gente!